Bom, e sobre essas condições climáticas, tanto no Brasil quanto no Canadá, a gente conversa com a meteorologista da Ampere Consultoria, Heloísa Pereira. Elô, boa tarde para você. Obrigada por participar do Jovem Pan agora. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ver você novamente, Kalina. Imagina, prazer é tudo nosso. Bom, vamos lá, Heloísa. Eu li que essa onda de frio no centro-sul do país é a maior anomalia de frio do mundo fora dos polos. O que isso significa, anomalia? É isso aí, Kalina. Quando a gente fala, na meteorologia, na palavra anomalia, quer dizer que a gente está comparando a temperatura que foi registrada aí ao longo desses últimos 2, 3 dias com a média da temperatura mínima ao longo dos últimos 30 anos. E por isso, que quando a gente faz essa comparação, a anomalia, ou seja, a diferença entre o que foi registrado com os últimos 30 anos, fica ali na casa dos 5, 6 graus abaixo da média. É por isso, que a gente viu os termômetros conseguindo até atingir valores negativos aí na Serra Gaúcha, Catarinense. Isso para a gente na meteorologia é uma temperatura bem abaixo da média e é o que a gente chama de anomalia negativa, viu, Kalina? Interessante isso aí. E o inverno chegou, acredito eu, que o frio persista ou não? Deve ser menos rigoroso nos próximos dias? É muito interessante essa sua pergunta, Karina, porque todo mundo, quando vem uma onda de frio, já quer saber, será que esse frio continua? Será que já tem novos episódios sendo previstos, E às vezes, para a gente que é meteorologista, que faz ali nossas análises nos modelos de previsão, a gente não consegue enxergar tão claramente se um frio intenso dessa mesma magnitude iria conseguir novamente ganhar intensidade sobre o centro-sul do país. Então, o que eu vou mencionar agora, Karina, pode sim ser alterado aí ao longo dessa estação de inverno. Por exemplo, ano passado os meteorologistas já sabiam que o outono, pelo menos, e o início do inverno seria de frio, não tão intenso, um pouquinho ali diferente da normal climatológica, ou seja, as temperaturas ficaram um pouquinho acima da média. Por quê? Porque a gente estava começando o ano passado sob a influência de um oceano lá na região do Pacífico Equatorial mais aquecido que o normal. Esse ano, o que acontece? Para o frio ter chegado mais cedo, a gente já sentiu um friozinho mais intenso ali em abril, depois ele demorou a aparecer de novo, mas vem em maio e agora ganhou bastante intensidade. Então, qual que é a expectativa agora? Esse frio continua com a gente ainda na madrugada dessa quinta-feira. Apesar de não ter condição para neve, tem condição ainda para geada generalizada em toda a região centro-sul do país. E aos poucos ele vai perdendo intensidade. Não dá para falar num final de semana confortável de temperatura ainda na capital paulista, região metropolitana, viu, Karina? A gente ainda vai ter mínimas na casa dos 9, 10 graus ali, um pouco desconfortável ainda para quem não gosta de frio. E aos poucos esse frio vai perdendo intensidade. Aí o que eu estava vendo nos modelos de previsão nesse momento? No início de julho, a gente vai ter uma temperatura ligeiramente acima da média, ou seja, volta a esquentar um pouquinho, a mínima sobe um pouquinho, típica de inverno, Não é uma temperatura elevada, mas é uma temperatura que não é tão crítica, tão baixa quanto essa que a gente está registrando agora. E depois, durante a segunda quinzena do mês de julho, tem modelo de previsão, principalmente aqueles modelos americanos lá da NOAA, da Agência Americana de Meteorologia, que já projeta uma nova queda de temperatura. Não dá para eu dizer hoje que vai ter a mesma intensidade, mas sim, as ondas de frio, as massas de ar frio de origem polar podem voltar a passar pela região centro-sul do país e derrubar as temperaturas. Nesse momento, ainda bem, para quem não gosta nada de frio, já estou adiantando que ela não vai ficar muito tempo com a gente, ela vai aos poucos perdendo intensidade aí nos próximos dias. Graças a Deus, faço parte dessas pessoas, porque haja meia para esquentar esse meu pé, viu? Agora, já no Canadá, Elô, a situação é inversa. Os termômetros registram temperaturas de quase 50 graus e o calor absurdo pode ter provocado aí a morte de mais de 200 pessoas. Essas temperaturas altíssimas assim costumam mesmo acontecer por lá ou é um fenômeno inédito? Não, Kalina, olha, é bastante comum, durante a primavera e também início do verão, que ondas de calor acabem conseguindo ganhar intensidade no hemisfério norte. Eu estava pesquisando, vendo um pouquinho do que os climatologistas do Canadá estavam comentando sobre isso. Eu achei um meteorologista, inclusive, do governo canadense, um climatologista que tem anos de experiência comentando sobre essa onda de calor, e eu vou passar um pouquinho das informações que eu consegui extrair do discurso dele, tá? Então, o que aconteceu para esse evento de calor tão intenso, tão acima da média,
ter ganhado intensidade no Canadá. Primeiro que eles passaram por uma primavera, para a gente enquanto era outono, para eles era primavera, é tudo o contrário, né? Então eles passaram por uma primavera de chuvas bem abaixo da média normal climatológica. E isso para o solo, Kalina, já pensa assim, né? Falta umidade no solo, já é ruim, já é estranho, não é dentro da climatologia deles. E aí, quando as ondas de calor, que são comuns nessa época do ano, as massas de ar mais seca, quente, que conseguem se desprender ali da região do Oceano Pacífico, chegaram ao Canadá, o que aconteceu? Elas encontraram um ambiente mais seco, né? Você tem menos vapor d'água em suspensão na atmosfera, e nesses últimos dias se formou um fenômeno que eles apelidaram ali de heat dome, que é como se fosse uma cúpula de calor. Então, falta umidade para dissipar essa alta pressão, essa cúpula de calor, falta condição para você movimentar essa massa de ar, e o triste de tudo isso, Kalina, é que essas temperaturas acima de 35, 40 graus Celsius ainda podem continuar pelos próximos 5 a 10 dias. Aí eu estava vendo também quando essa condição muda, né? O modelo americano, chamado aí pelos meteorologistas de CFSV2, mostra que apenas depois do dia 7 de julho, né, apenas depois desses próximos 7, 10 dias, é que tem uma condição para essa alta pressão que está sobre o Canadá começar a perder ali intensidade e dar lugar a uma possibilidade de chuva, uma massa de ar menos quente, menos aquecida, e aí sim as coisas começam a mudar. Mas olha, já adianto também, viu? A previsão deles para o decorrer dos próximos períodos ainda é de chuvas abaixo da média. Então não dá para a gente descartar novos episódios de calor intenso. O que esse climatologista, inclusive o nome dele é David Phillips, para quem quiser pesquisar depois, ele deixou bem claro, é que os modelos de previsão não mostram que esse calor que está previsto para o julho, por exemplo, seria tão intenso, tão letal, né, para a saúde humana, quanto essa onda que teve agora. Mas, claro, todos os departamentos lá de previsão do tempo estão em alerta, eles vão fazer o possível, né, para proteger a população. E fazendo um paralelo com o Brasil, viu, Kalina, já trazendo aqui de volta, você lembra que no ano passado, entre setembro e outubro, a gente também teve uma onda de calor mais intensa? Então, a gente está passando por esse momento agora de resfriamento, inverno e tudo mais, mas lá no nosso início de primavera, por questões também típicas aí de falta de chuva, que tem acontecido já no decorrer dos últimos anos, a gente também vai poder enfrentar um calor intenso. Eu não digo com a mesma intensidade letal do Canadá, é lógico, né? Mas é comum, viu, Kalina? A gente ter a gente chama na meteorologia de eventos extremos climáticos. São de difícil previsibilidade e são aí muito letais para a população, né? Tem que sempre estar em alerta. Muito bem, conversamos com a meteorologista Heloísa Pereira. Elô, mais uma vez, brigadão, viu? Bom demais falar com você. Bom demais falar com vocês, Kalina. Um grande abraço, um ótimo programa e fim de tarde aí para todos vocês. Obrigada para você também.